Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Notícia urgente, importantíssima e bombástica. O deputado federal Daniel Silveira falou em rede nacional que vai descumprir a ordem do Alexandre de Moraes. E não só isso, ele fez outro anúncio espetacular, completamente inesperado. O Daniel Silveira, ele concedeu uma entrevista, ele falou na tribuna e concedeu uma entrevista para a Jovem Pan, do qual ele disse com todas as letras que não vai cumprir a decisão do Alexandre de Moraes. Ele dirigiu, né, do Rio de Janeiro até Brasília. Dessa forma, ele pegou os policiais desprevenidos, os policiais foram na casa dele, para poder colocar a tornozeleira, só que ele já estava indo para Brasília. E agora ele está dentro da Câmara dos Deputados e anunciou. A partir de agora, ele vai morar lá. Vocês vão entender a partir da entrevista que ele deu para o José Maria Trindade. Não vou reproduzir as imagens aqui, porque é da Jovem Pan, mas o áudio, eu creio que a importância disso é tão grande, que eu vou reproduzir o áudio aqui para vocês, né, com a imagem estática. Escute o que o Daniel Silveira falou sobre esse assunto. Olha, Piotr, estamos aqui diante de um impasse. O deputado federal Daniel Silveira, eleito pelo Rio de Janeiro, diz que não vai obedecer às decisões do ministro Alexandre de Moraes e vai morar aqui na Câmara dos Deputados. Ficar aqui até que o plenário da Câmara decida exatamente o que vai fazer. O entendimento é de que lá atrás, na primeira prisão, a Câmara se reuniu, como manda a Constituição, e decidiu homologar, ou seja, garantir a prisão através da autorização em plenário. Agora é uma nova situação, a história se prolonga. Deputado, qual é o seu raciocínio? Por que o senhor vai desobedecer a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Veja bem, não é meu raciocínio, é uma letra de lei expressa. Tem que deixar isso bem claro para as pessoas. O brasileiro ele tem que entender o que está acontecendo com o ativismo judicial no Brasil. Não existe meu raciocínio. Acontece que a ordem emanada é, de fato, ilegal e inconstitucional. Ele vai contra a DI 552.000, entendimento de plenário, o entendimento, na verdade, de colegiado, pauta vencedora em plenário. Não se aplica medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 CPP, em parlamentares sem passar pelo crivo da casa, caso indireta ou diretamente afete o livre exercício do mandato parlamentar. O que ele fez na calada da noite foi impor a mim uma tornozeleira eletrônica e que eu fique na minha comarca Petrópolis. Eu não sou vereador. A minha comarca é o Estado brasileiro, o Estado Lato Senso, 27 unidades federativas, 5.570 municípios. Eu não sou vereador, sou deputado federal e defendo a liberdade das pessoas. Isso tem que lutar por isso. E o senhor já está aqui nesse momento desobedecendo uma ordem dele, né? Ele impôs ao senhor a ordem de não conceder entrevistas. Na verdade, eu estou obedecendo à Constituição. Eu não estou desobedecendo nada, porque a ordem é ilegal. Se ele emanasse, despachasse uma ordem legal, seria cumprida. A verdade é que ele está afrontando a Constituição, as liberdades e garantias individuais. Só que se ninguém se portar contra isso, daqui a pouco nós somos uma Venezuela com a tomada de poder pelo judiciário através de um único indivíduo. O Alexandre de Moraes, ele acaba com a Corte Suprema, ele acaba com a nossa Corte Constitucional, porque ele desonra a magistratura e tudo que ela representa. Então, ele não tem legitimidade para fazer isso. Aqui é o Legislativo que determina sobre essa pauta. Eu tive a informação de que os agentes, né, foram na sua casa, lá no Rio de Janeiro, para colocar a tornozeleira do senhor. O senhor já estava de viagem aqui para Brasília, né? Exato. E agora vai ficar aqui na Câmara dos Deputados, se chegarem aqui os oficiais de justiça para colocarem a tornozeleira no senhor. Não vão colocar. Não vão colocar porque está ilegal e inconstitucional. E aqui dentro do parlamento, a minha imunidade é inquestionável. Eles têm que respeitar. Se eles cumprem a Lei 8.112, artigo 116, salvo engano, inciso 4º. É claro, ordens ilegais não se cumprem. Então basta o delegado oficial, o Supremo, dizendo, o Alexandre de Moraes, dizendo que não vai cumprir. É fazer cumprir a lei. E eu não estou desobedecendo nada, estou obedecendo à Constituição e garantindo a liberdade dos brasileiros. Eu falo aqui por milhões de pessoas indignadas. A partir de agora, o senhor morador da Câmara dos Deputados. Dizem que aqui é a casa do povo. Eu estou morando aqui. Quem estiver assistindo quiser trazer um colchonete para mim, alguma coisa para eu comer, que eu vou ficar aqui. Eu só saio quando a casa deliberar. Isso vai demorar semanas. Bom, quanto vale a imunidade parlamentar e a honra do Legislativo através do voto direto e secreto? É isso que vale? Vale semanas ou vale um dia? O que a gente defende? A liberdade ou Alexandre de Moraes? Defende a Constituição ou um único indivíduo no STF? Deputado Júnior, demais presentes. Presidente, no dia 25, na calada da noite, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, o sujeito medíocre que desonra o STF, adotou medidas protetivas contra este parlamentar.
Acontece que monocraticamente e por força própria do judiciário isso não cabe. Ele se esquece do julgamento da ADI 5526, que diz que o parágrafo 312 do CPP, prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma. Vejam bem, grifem, hipótese alguma a parlamentares. Já o artigo 319 CPP trata de medidas cautelares diversas da prisão, só se aplica por força própria do judiciário se atrapalhar direta ou indiretamente o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa obrigatoriamente, isso é regra constitucional. Eu fico às vezes abismado que um constitucionalista, né, o advogado paulistano, que não tem, diferente do Gilmar Mendes, por exemplo, tanta categoria no meio jurídico, uma vez passou para juiz federal, para procurador, hoje ministro, merece estar lá, porque tem o tal do notável saber jurídico. Já o Alexandre de Moraes não. Só que o que acontece, senhoras e senhores parlamentares, é que ele afronta o poder legislativo, não respeita a Constituição. Ulisses Guimarães deixou claro, afrontá-la jamais. E não foi eu quem escrevi essa Constituição, ela é Constituinte de 88, ela não é perfeita, mas como ele também disse, a própria reforma o confessa, ele disse que jamais devemos desobedecê-la, nunca. Por que o Alexandre de Moraes acha que tem esse poder sobre o legislativo? Aqui todos os deputados, eles foram eleitos através do sufrágio universal, nós temos a soberania popular ao nosso lado, Alexandre de Moraes não. Presidente, eu avoco aqui o artigo 17, a linha G do regimento interno da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira tem que zelar e garantir as imunidades e prerrogativas constitucionais em todo o território nacional. Aqui eu falo em tribuna, não será acatada a ordem do Alexandre de Moraes enquanto não deliberar pela casa. Quem decide isso são os deputados. Alexandre, cumpra a Constituição. Obrigado, presidente. Daniel Silveira pediu um minuto para poder completar. Presidente, obrigado. Eu quero só notificar a casa aqui que a sessão plenária para mim é permanente. Eu só vou sair de dentro do Parlamento, de dentro do Congresso Nacional, quando for pautada a sustação da ação penal 1044, que já temos 2 pedidos sobre a mesa da presidência da casa, nos moldes do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, totalmente cabíveis, que devem ser analisados em 45 dias improrrogáveis e também da derrubada das medidas cautelares que estão ilegais. O Alexandre sabe disso. A questão é que ele está atropelando o legislativo e todas as suas prerrogativas. Aqui não tem ninguém indicado por presidente não, vitalício não. Todos aqui estão sob o julgo popular e o Alexandre tem que respeitar isso. Temos um pedido de impeachment com 3 milhões de assinaturas. Dos 38 no Senado, 8 são só dele. O povo brasileiro quer o impeachment e ele agora está tentando modificar a Lei 1079 de 50 para poder se garantir. Presidente, o que está acontecendo no Brasil é gravíssimo contra as liberdades e garantias individuais. Não é aceito, não é aceitável e eu não vou me calar perante essa atrocidade jurídica. Não serão aceitas as medidas impostas por ele. Está aqui o meu recado oficial dentro do plenário, enquanto a casa não deliberar, que é a casa competente. E nós queremos sim o impeachment, que hoje eu protocolizei contra Alexandre de Moraes, para que ele seja de fato julgado pelo Senado. Ele não merece estar na Suprema Corte. Obrigado, presidente. Bem, esse aí foi um posicionamento fortíssimo do deputado Daniel Silveira, né, que lembrou que ele não é um vereador para ficar preso a Petrópolis, né, lá no Rio de Janeiro, e que ele vai enfrentar. Lembra que o Daniel Silveira é candidato pelo PTB, né? Muito provavelmente a essa altura, eu tinha até falado isso num vídeo recente, talvez o Daniel tivesse optado por um tom, né, mais ameno, mas na verdade o que ele está querendo ali é que a Câmara, só para o pessoal entender, o que ele quer nesse exato momento, que a Câmara, né, nesse exato momento, coloque em votação se ele tem que usar a tornozeleira ou não, assim como foi feito naquele caso da sua prisão. Então o que ele está exigindo nesse exato momento é isso, que o Arthur Lira paute na Câmara dos Deputados se ele tem que usar a tornozeleira ou não, que é uma medida restritiva, inclusive essa de não poder circular por todo o território nacional. Então vamos aguardar o que sairá disso aí. Inscreva-se no canal, valeu o teu gostei o vídeo, compartilha ao máximo aí, deixa o gostei.